Ministro Edson Fachin, do STF, vota pelo recebimento de denúncia contra ministro do TCU. A denúncia contra o ministro Haroldo Cedras, o filho dele e outras 2 pessoas, chegou ao STF em outubro de 2018. Força-tarefa da Lava Jato tenta evitar que processo contra o ex-presidente Michel Temer seja enviado à Justiça Federal no DF. Os procuradores apresentaram recurso contra a decisão da 6ª Vara Criminal Federal do Estado. STJ decide que clube de turismo pode estabelecer prazo para utilização de diárias. E ainda, a Justiça de Brasília obriga plano de saúde a cobrir cirurgia reparadora. A professora ficou com excesso de pele e entrou em contato com o plano de saúde para uma cirurgia reparadora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Os procuradores da Lava Jato em São Paulo apresentaram recurso contra a decisão da 6ª Vara Criminal Federal do Estado, que determinou o envio à Justiça Federal em Brasília do processo no qual o ex-presidente Michel Temer é acusado de lavagem de dinheiro. E quem tem os detalhes desse caso e traz ao vivo para a gente é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Segundo os procuradores da Operação Lava Jato, entre 2013 e 2014, o ex-presidente Michel Temer tentou ocultar a origem ilícita de R$1.600.000 por meio de uma reforma na casa da filha, Maristela Temer. Além do ex-presidente e da filha, também são réus nessa ação o coronel João Batista Lima Filho e também a mulher dele, Maria Rita Fratesi. O pedido do envio do processo de São Paulo aqui para o Distrito Federal foi feito pelos advogados do ex-presidente e aceito pela 6ª Vara Criminal Federal do Estado, sob o argumento de que as ações que tramitam nos 2 locais têm ligação, têm os mesmos assuntos. Para a Força-Tarefa da Lava Jato, esse envio pode acarretar em demora no julgamento do processo. O recurso apresentado pelos procuradores vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou o balanço que aponta redução no número de homicídios no Brasil de janeiro a abril deste ano. Os índices de criminalidade nos 4 primeiros meses deste ano foram comparados com os do mesmo período de 2018. A pesquisa apontou que houve redução na prática de 9 tipos de crimes no Brasil. Os crimes com maior índice de redução foram os roubos à instituição financeira, seguidos pelos roubos de veículo e de carga. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e homicídio doloso também tiveram redução significativa. O Brasil registrou 3.528 homicídios dolosos a menos que no mesmo período do ano passado. Estupro, furto de veículos e tentativa de homicídio também tiveram queda. O crime de lesão corporal caiu mais de 5%. Os dados foram reunidos no Sistema Nacional de Informações da Segurança Pública do Governo Federal, criado em 2012. Ele monitora os índices de criminalidade e os números ajudam na investigação e estratégias de segurança pública. O juiz Gilberto Costa, da 6ª Vara Criminal de Guarulhos, São Paulo, aceitou a denúncia contra os 6 suspeitos de envolvimento no roubo de mais de 700 quilos de ouro do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos em julho passado. Para o magistrado, existe prova material e indícios de que os réus se prepararam previamente para cometer os crimes de roubo circunstanciado, organização criminosa e adulteração do sinal identificador do veículo. 4 réus estão presos e 2 estão foragidos. Os ministros da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal voltaram a analisar a denúncia contra o ministro do TCU, Haroldo Cedras, filho dele, Tiago Cedras, e outros 2 acusados pela prática de tráfico de influência. Na sessão desta terça-feira, apenas o ministro Edson Fachin votou pela aceitação da denúncia e o afastamento do cargo até a conclusão do processo. O ministro Edson Fachin, relator dos casos envolvendo a Lava Jato, disse que nesta fase do inquérito, a Procuradoria-Geral da República apresentou elementos suficientes para que o ministro do Tribunal de Contas, Haroldo Cedras, o filho dele, o advogado Tiago Cedras, e outros 2 acusados respondam à ação penal no STF. O ministro também votou para afastar Haroldo Cedras do TCU até o fim do processo. O ministro Haroldo Cedras de Oliveira, com o devido respeito que merece, no caso concreto e nesse juízo de cognição exauriente,
não se portou pelo correto desempenho de seu munus funcional, desviando-se pelos elementos de indício de autoria até o momento colhidos da orientação que impõe os pressupostos constitucionais. O afastamento do cargo de ministro do Tribunal de Contas da União é medida recomendável à garantia do interesse público até o exame respectivo do mérito da ação penal. A denúncia contra o ministro Haroldo Cedras, o filho dele e outras 2 pessoas, chegou ao STF em outubro de 2018. Segundo a PGR, os 2 cometeram crime de tráfico de influência. Pai e filho teriam negociado e recebido propina da UTC Engenharia para influenciar os julgamentos de processos que tramitam no Tribunal de Contas sobre a usina de Angra 3. O MP indica que os 2 receberam mais de 2 milhões de reais. As defesas negaram as acusações. É de uma injustiça atroz o que se faz com um homem que ocupa um cargo vitalício, cujo crime que cometeu é ter um filho acusado. Esse é o crime que ele cometeu. Não há nada na delação, não se sabe nada das ligações, não se sabe de nada e de nada. E, no entanto, hoje o parquê pede a condenação, através da abertura de um processo criminal de um homem, por meras suposições ou convicções, sem nenhum fato. Ainda na segunda turma, os ministros autorizaram 2 extradições. Um dos pedidos foi feito pelo governo do Chile e o outro pelo governo da Espanha. No caso espanhol, um homem foi condenado a quase 200 anos de prisão pelo assassinato de 5 pessoas, por tentativa de homicídio de outras 4 e ainda por porte de arma. Ele está preso em São Paulo desde dezembro do ano passado. Ele portava documento falso quando foi detido. A extradição foi autorizada por unanimidade. O Reino da Espanha vive situação de normalidade democrática, não se podendo considerar válida a alegação de que o Poder Judiciário espanhol pudesse ser arbitrário ou manipulado, porque o caráter democrático do ordenamento jurídico vigente naquele país é reconhecido pela interpretação dos princípios e das regras vigentes naquele país. Não há evidência nos autos de que o pedido de extradição tenha sido apresentado com a finalidade de perseguir ou punir o extraditando por opiniões políticas. E daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Veja agora os temas da pauta de julgamentos da tarde de hoje. Matéria orçamentária, financeira e repartição de receita é o tema com o maior número de processos da pauta. São ações cíveis originárias de diversos estados tratando de cálculos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e valorização do magistério. Matéria processual é o tema seguinte, tem como assunto suposta omissão da então governadora do Rio Grande do Norte referente a repasse de verbas ao Poder Judiciário Estadual. Recurso extraordinário está sob o tema direito administrativo, trazendo o debate sobre se é possível pessoa prejudicada pela atuação da administração pública formalizar ação judicial contra o agente público responsável pelo dano. Este processo tem ligação com o outro da pauta desta tarde, embargos em agravo de instrumento, que está sob o tema matéria processual. Aqui se discute a possibilidade de promotor de justiça ser processado em ação de indenização por danos morais. Servidor público é tema com mais 2 julgamentos previstos. Um RE, desta vez sobre a remuneração de substitutos interinos designados para o exercício de função notarial e registral em cartórios extrajudiciais. E ainda uma ação contra a lei do Estado de Alagoas, que dispõe sobre o pagamento de gratificação de dedicação excepcional aos servidores da Assembleia Legislativa. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E como você acompanhou, os ministros do Supremo devem julgar hoje à tarde 2 processos com o mesmo tema: a responsabilização de agente público por atos que causem prejuízos a particulares. O primeiro é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Nele, a contestação de uma decisão em instância inferior que permitiu a particulares entrarem com ação judicial contra agentes públicos e o Estado. Esse entendimento é questionado no recurso extraordinário. Para a recorrente no processo, não cabe ação contra agente público, que deve responder apenas civil e administrativamente ao próprio órgão. Ela sustenta ainda que a decisão tomada em instância inferior viola a Constituição Federal. A Confederação Nacional dos Municípios e a União foram incluídas no processo como amigos da Corte. A relatoria do recurso extraordinário é do ministro Marco Aurélio.
O outro processo com tema semelhante questiona a aplicação de uma súmula do Supremo na análise de um caso em que os ministros concluíram que membros do Ministério Público podem ser processados por divulgação de informações obtidas no exercício da função. O ministro Teori Zavascki rejeitou os embargos. O ministro Edson Fachin aceitou os embargos, admitindo recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Mas o plenário decidiu suspender o julgamento. Daqui a pouco, às 14h, e a seguir, em quais condições o plano de saúde cobre cirurgia bariátrica e reparadora? No Distrito Federal, uma paciente teve de entrar na justiça. Uma vez feito a cirurgia bariátrica, ela tem o próximo passo seria a reparadora. E nesse caso, o plano ele tem que cobrir. O Tribunal do Júri de Brasília condenou os policiais militares Gilberto Duarte Rivaroli Filho e Silvio Bueno dos Reis a 23 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado e a perda do cargo. Eles foram condenados pela prática de triplo homicídio qualificado pela crueldade e uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Segundo a denúncia, os policiais mataram 3 jovens suspeitos de roubar a casa de um policial aposentado. Os réus vão poder recorrer da sentença em liberdade. Um clube de turismo pode estabelecer prazos para o uso de diárias. Para o STJ, não existe relação de consumo entre a associação e associado. No caso analisado pela terceira turma, o recorrente adquiriu 4 títulos de um clube de turismo e passou a ter direito a 7 diárias por ano em um hotel da rede conveniada. Pelo contrato, as diárias eram perdidas se não fossem usadas no prazo. Inconformado, o associado ajuizou em 2009 uma ação para anular as cláusulas que previam a perda das diárias. Alegou que as regras feriam o direito do consumidor. Na primeira e na segunda instância, as decisões foram favoráveis ao clube de turismo e o contrato foi inteiramente mantido. O associado, então, interpôs no STJ recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, ressaltou que o direito do consumidor não se aplica ao caso. Inclusive, o fornecimento dos serviços pelo clube de turismo é destinado exclusivamente aos associados, podendo a associação recusar o fornecimento do mesmo serviço a terceiros. O mesmo não ocorreria se fosse uma relação de consumo. O ministro destacou ainda que o associado aderiu ao clube em 1992 e só entrou na justiça em 2009, ou seja, concordou com as regras do contrato durante 17 anos. O juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, cancelou o leilão das joias da ex-primeira-dama do Estado, Adriana Anselmo, marcado para quinta-feira. De acordo com o magistrado, há diferença entre as avaliações dos objetos feitas pela Polícia Federal e pela Casa de Leilão. Pois é, Rafaela, segundo o juiz Marcelo Bretas, os preços estipulados pela Casa de Leilão estariam aquém do valor real, o que poderia causar prejuízo aos cofres públicos. Com a proximidade do evento e sem tempo hábil para reavaliar as joias, o magistrado decidiu suspender o leilão. No Distrito Federal, mulher ganha na justiça cirurgia reparadora para retirar excesso de pele depois da bariátrica. A ação foi necessária porque o plano de saúde se negava a pagar pelo procedimento. 2 anos atrás, a Tassiane pesava quase 40 quilos a mais. Com a obesidade vieram várias doenças, como diabetes e hipertensão. O médico da professora indicou a cirurgia bariátrica. Por conta da saúde, eu procurei esse cirurgião bariátrico. Ele me orientou, em relação à cirurgia. Fui atrás dos laudos, tem todo um processo de tratamentos, de orientações, principalmente psicológico, porque é um processo que tem que se cuidar mais da cabeça, inclusive, porque eu costumo dizer que a obesidade está na cabeça mais na cabeça do que no corpo. Depois da operação, a Tassiane começou uma rotina saudável, alimentação e exercício físico em dia. Porém, a professora ficou com excesso de pele e entrou em contato com o plano de saúde para uma cirurgia reparadora. Mas a resposta não foi nada animadora. Eles recusaram, alegando que pedidos estéticos não entram na cobertura.
O advogado da Tassiane explica que a operadora não poderia ter feito isso, já que o procedimento é uma continuidade do tratamento médico. É questão de saúde. Uma vez feito a cirurgia bariátrica, ela tem o próximo passo seria a reparadora. E nesse caso, o plano ele tem que cobrir. Então, ele deixa de ser meramente estético, passa a ser uma necessidade para cumprir um princípio constitucional. Tassiane comemora a vitória na justiça e diz que não espera a hora de resolver a situação. Agora é só aguardar sair a liminar para poder fazer a cirurgia de reparação. Bom, e para dar continuidade ao assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio o advogado Raul Canal. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, vimos na reportagem que o plano de saúde, então, não pode se negar a fazer a cirurgia bariátrica. Ela está no rol taxativo da ANS, o que pode, o que não pode em relação à cirurgia? Sim, para os planos novos, ou seja, aqueles vigentes a partir de janeiro de 99, ou os antigos adaptados, esse procedimento está no rol e é obrigatório, desde que o paciente cumpra alguns requisitos, né? Idade entre 18 e 65 anos e o índice de massa corporal acima de 35. Se for de 35 a 39,9, tem mais alguns requisitos. Isso tem que ser obesidade mórbida há mais de 5 anos, tratamento clínico sem êxito há pelo menos 2 anos e tem que ter comorbidades, tipo diabetes, hipertensão, doenças cardiorrelacionadas, osteoartrites, né? E se for o índice acima de 40, não precisa ter as comorbidades, o plano é obrigado a custear o procedimento. De que maneira é feita a constatação do atendimento a todos esses requisitos? Aí cabe ao paciente, tem que provar, né? O tratamento clínico é fácil de comprovar. E a questão da morbidade há mais de 5 anos é uma coisa mais complexa, talvez com testemunhas ou com o próprio prontuário que comprove aquele tratamento. Né? Consultas médicas que foram feitas, registrando-se aquilo, é importante também, guardar. Exatamente, o paciente não pode ter doenças psíquicas que favoreçam ou induzam ao suicídio. Se ele tiver um tipo de doença mental, é afastada a exigibilidade, inclusive a cirurgia é contraindicada. Vamos falar então agora sobre a cirurgia reparadora. Me parece que uma coisa está ligada à outra, né? Sim, sim. Quando o plano pode se negar ou é obrigação também, como a cirurgia bariátrica, se for necessária? Tem requisitos também, né? Porque depois de uma bariátrica, ou até de um tratamento clínico convencional, a pessoa perdeu muito peso, forma aquele avental no abdômen, né? E esse avental, o próprio atrito dele, pode gerar hérnias, pode gerar uma infecção, uma candidíase. Então tem que provar isso, que esse avental ele é grande o suficiente e está provocando um desses sintomas para obrigar o plano a custear a dermolipectomia, que é a retirada daquela pele, aquele excesso de pele. Então ela não pode ser confundida com uma cirurgia para fins estéticos? Não, ela é reparadora porque ela em si só provoca outras morbidades, né? Então, para evitar essas morbidades, inclusive processos infecciosos pelo atrito da pele, no movimento, caminhando, correndo, no dia a dia, aquele avental fica roçando na pele embaixo, ou até acumula ali fatores que podem levar a uma infecção, né? Quer dizer, eu ia insistir exatamente nessa pergunta. Muitas pessoas confundem quando falam na cirurgia bariátrica ou mesmo na reparadora. Não, mesmo uma cirurgia estética é uma questão de vaidade. Não é. E acho que pode ser uma alegação do plano também para negar o atendimento? Não, a bariátrica ele não pode negar, a não ser que seja fora daqueles requisitos. É obrigatório ele custear. A reparadora, que às vezes ele nega, baseado num desses requisitos, que às vezes só no nível administrativo são difíceis de serem comprovados, né? Quais são os maiores litígios, em linhas gerais, envolvendo o consumidor e plano de saúde? Geralmente negativa de procedimentos, negativa de fornecimento, esse limbo que fica, que o judiciário acaba preenchendo. A gente conversava nos bastidores antes do jornal que o rol da ANS ele muda a cada ano. Ele muda porque o próprio judiciário acaba fornecendo subsídios para isso, né? Então, aquilo que não está elencado, o judiciário entende que é um direito do consumidor, que é uma obrigação do plano, obriga o plano a fazer. E a ANS, na sequência, acaba inserindo isso no seu rol. E qual o procedimento? A Defensoria Pública pode ser uma aliada desse consumidor? Geralmente, quem tem um plano de saúde, um seguro-saúde,
ele é uma pessoa não é hipossuficiente do ponto de vista econômico, né? Então, geralmente, a defensoria não vai ampará-lo. É contratar um advogado especialista na área e ajuizar a demanda contra a operadora. Infelizmente, é mais complicado, mas acaba sendo o caminho natural, né? E, geralmente, o Poder Judiciário ele tem se curvado a essas questões do paciente, do consumidor? É porque o Poder Judiciário ele sempre analisa entre dois riscos, dois perigos. Qual é o perigo maior? É a operadora ter um prejuízo ou reduzir o seu lucro, ou é aquele ser humano ter uma consequência maior, ou às vezes perder a vida. Entre os dois riscos, ele opta sempre por aquele risco mais iminente, mas então tem sido sempre mais favorável ao consumidor. Agora, quando há a possibilidade de se fazer a utilização do serviço público, mesmo a pessoa tendo o plano de saúde, existe a possibilidade de ressarcimento pelo poder público do plano de saúde que a pessoa possui? Sim, quando a pessoa tem um plano de saúde e usa do SUS, como a verba do plano de saúde é uma verba pública, também é uma renúncia fiscal, o SUS pode se ressarcir. Mas a questão do serviço público, às vezes tem até mais qualidade em alguns procedimentos. O problema é a fila de espera. Dr. Raul Canal, mais uma vez, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Obrigado pelo convite, uma ótima tarde. Obrigado, doutor. A seguir, a Escola Judicial e Universidade do TJ da Bahia firmam convênio para capacitação de magistrados. Na área científica, na área jurídica, na área cultural, na área humanística. Então, vai ser um convênio muito importante para a gente. O ex-senador Hélio José da Silva Lima vai ter de pagar R$ 7 mil por danos morais à deputada federal Paula Moreno Belmonte por ofender a imagem e a honra da parlamentar e da família dela. De acordo com a deputada, o ex-senador teria acusado, num programa de rádio, de ter comprado votos durante a campanha que a elegeu ao cargo na Câmara Federal. Para a juíza que analisou o caso, as acusações sem provas do senador não podem ser confundidas com irrestrita liberdade de manifestação. Ainda cabe recurso da sentença. O Tribunal Superior Eleitoral afirmou que fundação criada por partido político pode ceder ou alugar parte de seu imóvel para o funcionamento de diretório da legenda. Essa foi uma das decisões da sessão dessa terça-feira. O plenário respondeu a uma consulta do Partido Democrático Trabalhista sobre a possibilidade de uma fundação criada pelo partido ceder ou alugar parte da sede para o diretório da legenda. Os ministros seguiram o voto do relator, ministro Jorge Mussi, de que a cessão ou aluguel é possível desde que respeitados alguns critérios. Assim, por exemplo, no caso de aluguel, o respectivo valor deverá ser pago separadamente e sem abatimento dos recursos do fundo. Os ministros também mantiveram a cassação de prefeito e vice da cidade de Ibitiúra de Minas, em Minas Gerais. José Tarcísio Raimundo e Romildo do Prado Bernardo foram condenados por abuso de poder político após uma gravação ambiental comprovar que os políticos ameaçaram funcionários da prefeitura de perder o emprego se eles não fossem reeleitos. A gravidade dos fatos, a teor do artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64, é patente tanto pelas circunstâncias acima como pela repercussão da conduta no equilíbrio da disputa, que, em regra, é lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento dos demais, ainda que em ambiente privado. O TSE manteve a rejeição do registro de José Carlos Orozco, que disputou em 2018 uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Ele foi considerado inelegível pelo Tribunal Regional porque teve as contas rejeitadas quando foi superintendente de uma autarquia municipal. Com a decisão do TSE, a composição da bancada paulista na Câmara dos Deputados fica mantida. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, de modo que, ao obter pronunciamento favorável no Tribunal de Justiça de São Paulo, em 27 de junho, em movimento, reitere-se, questionável, caberia à parte interessada, em caso recorrente, pleitear de forma imediata a juntada desse deciso aos presentes autos, não postergando, tal como fez, a sua apresentação para momento posterior ao da publicação da pauta de continuidade.
Na Bahia, escola e universidade ligadas à Justiça firmam convênio para oferecer mais cursos de capacitação aos magistrados. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, por meio de sua escola judicial, firmou um acordo de cooperação técnica e acadêmica com a Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia. Vai nos trazer grandes realizações na área, de várias áreas, na área científica, na área jurídica, na área cultural, na área humanística. Então vai ser um convênio muito importante para a gente e que nos deu muita alegria firmar hoje, assinar hoje. Para a gente é de uma valia muito grande, porque a Unicorp passa a oferecer mais uma opção dos magistrados que gostam da área trabalhista e que também pode vir a atuar no caso de uma emergência, de uma situação, né? Porque a carga de trabalho toda hoje está nos ombros da magistratura estadual e da magistratura do trabalho, não é isso? Então, a demanda é muito grande. A diretora da EJUD explica como será a cooperação na prática. A ideia é não agir sozinho, porque existem coisas comuns que dizem respeito a toda a magistratura. São eixos de formação comuns que envolvem, não raro, princípios de ética, discussões como estão tendo agora sobre as redes sociais e a magistratura, alteridade, o que nos alcança dentro das resoluções de conflitos que nós temos e como fazer isso da melhor maneira possível. Anteriormente, já foram firmados convênios similares com outras instituições, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público da União e a Associação Baiana de Advogados Trabalhistas, a ABAT. E hoje nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa tarde e até amanhã. Fique com o programa Grande Julgamento sobre indulto natalino e a gente se vê às 2 da tarde no Direto do Plenário.